O que eu também, a minha opinião pessoal, e o que a gente pega dos autores que tanto escrevem. E essa parte é muito importante, porque nós estamos agora comemorando, nessa época do Natal, a vinda de Jesus. É o nascimento, toda aquela história, mas por que tem esse peso, essa emoção tão grande no Natal? É porque o Natal representa essa mudança de fase do planeta. Representa quando nós ressurge e surge agora um movimento maior de esperança para nossos espíritos que vinham e vão e vêm. A partir de Jesus, a esperança ficou mais dourada. Jesus nos fala de um mundo sublime. Jesus falava para aqueles, imagina, nas praças, aqueles miseráveis, para os pobres, oprimidos numa religião tão castradora e sob o jugo de uma Roma tão implacável. Mas Jesus falava de amor, falava de esperança. Então Jesus inaugura realmente a época da esperança. Inaugura a época da vida. Então Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. A palavra abundância, a gente dá uma ideia que é muito grande, né? Não, vida em plenitude. Em que nossa experiência na Terra, toda ela se compõe de vida e não de morte. Emmanuel fala que, no prefácio do livro Vinha de Luz, ele fala que a vida não é apenas existir. Porque existe a pedra, existe um animal, existe tudo. A vida não é apenas o existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. A experiência digna da imortalidade. Parece complicado, mas se a gente for pensar, porque a gente pode existir sobrevivendo. A gente pode existir na Terra passando e levando. Ou a gente pode viver com experiências que serão dignas de se tornarem imortais. Nós podemos ter a nossa vida com experiências, com emoções, com relacionamentos, com conquistas imortais. Então, a verdadeira vida é a experiência que é digna, ou seja, é o que eu faço da minha vida, é a experiência que eu tenho aqui na Terra e em outros mundos, que eu levarei comigo para a imortalidade. Essa é a verdadeira vida. Não as experiências transitórias que nada somam. Podem até somar, mas que ficarão na Terra quando for embora. Então, a verdadeira vida é aquilo que eu passo a fazer parte do meu espírito, das minhas conquistas espirituais, e são dignas de serem imortais. Então, a nossa vida, para que seja uma vida repleta de plenitude, de abundância, como diz Jesus, que ela seja plena, ela tem que ser enriquecida de experiências dignas. Olha que interessante. As minhas experiências na vida estão sendo experiências dignas ao meu olhar, ao olhar de Jesus, ao olhar de Emmanuel, dos espíritos superiores. O meu caminhar, o meu proceder, o meu relacionar com as pessoas, em todos os planos da minha atividade humana encarnada na Terra, são dignas. E o que é uma experiência digna de uma vida? Uma experiência baseada nas virtudes que Jesus nos deixou. Porque são as experiências que Jesus nos deixou que realmente transportam além do corpo. Porque até antes dele prevalecia o egoísmo. O livro Kardec diz que quando Jesus pronunciou a palavra amor, estremeceram-se os círculos, né? Os escravos não tiveram mais os olhos vazados. Não lembra dessa passagem do Evangelho? Então, a partir que Jesus fala, a lei da vida é o amor. Não vim trazer a espada. É a lei do amor. E o amor é repleto de experiências dignas, de esperança, que sobrevivem à experiência do corpo. E é por isso que nós nos emocionamos tanto no Natal também. Porque nós trabalhamos janeiro, fevereiro, fazemos nossas alegrias, sempre lembramos de Jesus, mas quando chega final do ano, parece que nós já estamos cansados. Chega dezembro, é como se a gente fizesse assim, ufa, chegou dezembro. Não é assim que a gente tem essa emoção? E chega em dezembro, fala, aí é cheio de luz, a gente fala de Jesus, a gente abraça mais as pessoas, a gente
gente fala mais em perdão, a gente fala mais em amor, a gente fala mais em fraternidade, a gente visita mais pessoas mais carentes, a gente é mais visitado por outras pessoas. Ou seja, em dezembro, comemorando essa vinda de Jesus, nós, até que atavicamente, nós começamos a vivenciar experiências mais crísticas. Porque a presença e a lembrança de Cristo, de Jesus, é muito forte. Eu cheguei esse dia, por causa dessa situação difícil que nós estamos passando, essa experiência, que tomara que nós transformamos isso em uma experiência digna, em crescimento espiritual, em crescimento pessoal. Eu andando, entrei aqui no condomínio com a Rose, com a Lívia, eu falei, parece que esse dezembro está meio sem graça. Eu mesmo falei isso. Sim, a gente se vitimiza muito, né? Parece que esse dezembro está sem graça, a gente olha as lâmpadas, não se emocionam tanto, porque parece que um manto de tristeza, de desesperança, não é? Um manto de angústia ainda está sobre nós. A maior parte das pessoas estão vivendo, trabalhando, fala, Antônio, aí, mas todo mundo ainda está um pouco, que parece que agredido por essa situação. Parece que perdeu um pouco até a lâmpada. Estou vendo aqui minha árvore de Natal com pisca-pisca. Parece que não brilha tanto como brilha as anteriores. Por quê? Porque nós estamos um pouco sem luz. Nós estamos um pouco apagados. Porque nós ainda estamos com a fé muito vacilante. Estou falando muito de mim. Então, a vida de Jesus, para que nós tenhamos vida em abundância, essa é a função de Jesus. Nessa e em todas as outras dificuldades da vida, nas experiências de dor, que nós a transmutemos em experiências dignas de elevação espiritual. Isso é que Jesus trouxe para a gente. A experiência do crescimento espiritual. Jesus trouxe a vida que vai sobreviver à pandemia. A vida de plenitude sobrevive à dor. A vida de plenitude sobrevive à tristeza, à desesperança, à depressão. Porque ela é a vida do espírito, não a vida da espiritualidade. A verdadeira vida é a vida do espírito, que não perece com a morte. Mas não do plano espiritual, como a gente coloca. O espírito está encarnado aqui. Então, o espírito aqui, ou no plano espiritual, é o Senhor da vida. Então, tudo que Jesus trouxe, e que nesse Natal nós respiramos com mais alegria, ele nos trouxe os conceitos que favorecem a verdadeira vida, que é a vida imortal. E são os conceitos de amor, das boas virtudes, do bom proceder, do bom relacionamento. E nós, acabunhados que estamos, eu me citei como exemplo, somos muito imediatistas, não é? Mas não percebemos ainda que no reino de Deus não existe nada por acaso. Essa pandemia veio, as dores vêm, num processo de educação do espírito, para que esse espírito sobreviva mais vivo, para que ele saia das situações de dor mais fortalecido, e não mais egoísta, mais revoltado, mais deprimido, mais decepcionado com a vida. Então, quando nos sentimos assim, acorrunhados, pensemos nisso. Jesus veio trazer vida e vida em abundância para a gente, em plenitude. Nós aqui perdemos algumas coisas. Eu passei no shopping agora para comprar uns presentinhos de Natal, né, Kátia? Aquelas coisinhas gostosas de presentinho para cá, presentinho para cá, comprou a impressora. Eu passei e tem um restaurante lá na parte externa do Flamboyant, nós tínhamos uma mesa vazia, o povo na alegria danada, na segunda-feira, porque as pessoas estão com saudade disso, né? As pessoas, parece que nós perdemos um pouco essa liberdade de fazer coisas costumazes. Mas são coisas passageiras que não engrandecem tanto o espírito. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, no valor que nós damos às coisas. Estamos muito tristes porque estamos dentro de casa e devia ser falar, nossa, que coisa mais boa que eu tenho uma casa. Não é? Quantas pessoas estão nas ruas? Eu deitei um pouquinho ali agora com a Rose, falei para ela, como é bom poder voltar em casa. Esticar a cama, não é? É bom. Quantas pessoas estão nas ruas? E nós aqui reclamamos porque estamos tendo que passar um tempo mais em casa. Que era um lugar para nós, é o lugar que mais nós reforçamos a plenitude da vida, como disse Jesus. Nos relacionamentos,
no aprendizado que nós temos dentro das nossos lares, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, que é o grande próximo que nos motiva ao crescimento. E eu estou falando essas situações porque eu estava lá na maternidade. Eu vou contar outra história. Eu gosto de contar histórias. E interessante, vou contar uma história um pouco diferente daquela que eu contei naquela palestra sobre oração. Também de uma paciente, não minha dessa vez, que teve uma experiência muito forte agora no Hospital das Clínicas, na ginecologia. Eu, pessoalmente, não cuidei dela. Eu participava com orientação, mas, pessoalmente, não cuidei dela. Não vou citar o nome, mas uma senhora, uma moça, uma mulher de em torno de seus 30 anos, que, com 2 filhos, de repente descobre um câncer metastático de intestino, há uns 2 anos. E passa por tratamentos extremamente dolorosos e tudo sem sucesso. E depois de 2 anos de quimioterapia, de várias cirurgias, de radioterapia, era designada para tratamento paliativo, agora há uns 4 meses. Chegou a essa conclusão que nada adiantava mais. 30 anos, 2 filhos. No tratamento, já nessa fase, larga a quimioterapia, não larga, ela engravida de novo. Engravidou, nessa situação em que lhe restava apenas dias de vida, situações de vida pequenas, situações que a gente não pode nem imaginar. E foi tão doloroso porque ela, quando ela descobriu a gravidez, ela estava em suas 10, 12 semanas, e lhe foi colocado que ela já estava usando morfina quase constante por causa das dores excruciantes, das metástases disseminadas. Ela ficou 3 meses internada no Hospital das Clínicas, longe de casa, porque ela não conseguia ir para casa mais de tanta dor. Era morfina no soro, vivendo. E ela se sentiu grávida e pensou, você vai continuar a gravidez? Se você continuar a gravidez, você vai abreviar um pouco mais, vai ser mais difícil de fazer paliativo para a dor, e talvez você não vai conseguir ter um pouco mais de tempo, vai ser mais difícil fazer os tratamentos, porque tem uma criança dentro do seu útero. E foi proposto a ela que ela teria direito até o aborto, né? E ela não aceitou. Ela falou, eu vou fazer tudo para que meu filho, que eu chegue até uma idade gestacional, que ele tenha condição de sobreviver. E nos plantões, a gente chegava, olha, fulana não está aguentando mais. Eu falava, aumenta a dose da morfina. Mas tem um feto, mas ela não está aguentando. Mais de 3 meses internada, todos os dias os residentes falavam, isso não é vida, isso não é possível. Porque só quem já viu uma paciente terminal de câncer sabe o que é uma paciente terminal de câncer. Isso não é vida, doutor Gilberto. Não tem lógica essa moça. De onde ela tira tanta força? De onde ela tira isso? Não é possível. É melhor interromper essa gravidez. E eu falava, e os outros professores falavam, é ela que decide sobre a vida dela. Ela quer deixar algo a mais aqui na Terra. Ela está fazendo o que o coração dela pede, mas ela está sofrendo muito. E ela conseguiu ir agora até 31 semanas, rompeu a bolsa e teve que ser feito o parto. Não pôde ser parto normal, porque provavelmente ela morreria no parto, porque ela não tinha condições nenhuma de ter um parto normal. Não teria força muscular nem para respirar se fosse na hora do parto. Foi feita uma cesariana, tirou-se o neném e ela sobreviveu 5 dias. Depois viu o neném, no que não foi possível ali, o neném está no UTI ainda, mas está vivo. Não sabemos. E aí vem a pergunta, que domingo eu estava de plantão, e um residente, inclusive espírita, falou, doutor Gilberto, isso é vida? O senhor acha que compensou o que ela fez? E aí é a pergunta, o que é vida? Vida são as experiências dignas da imortalidade. Imagina esse espírito. Quantas vezes, sentindo dores que precisam de morfina, com todo o transtorno, todo o mal-estar, ela falava, eu vou resistir mais um dia para que essa vida que está dentro de mim, né, tenha a sua oportunidade reencarnatória nessa terra. Não falando que ela falava isso, porque eu não sei nem a religião dela. Mas eu vou deixar o meu filho vai ter a chance de viver aqui. Então, o que é a vida? Essa moça foi de uma força, de uma dignidade, e sobreviveu até 5 dias após o nascimento da sua filha, foi uma menina.
E o residente me perguntou, mas ela já tinha 2 filhos, não bastava, doutor Gilberto? Quais seriam as experiências dessa moça com esse espírito que reencarnou? Se não tinham nenhuma experiências antigas, que eu não acredito que deviam ter, como será o relacionamento dos dois daqui para frente? Quais são os valores espirituais que foram agregados a esse espírito nessa vivência dolorosa de um sacrifício intenso? Mas na expressão mais pura da palavra sacrifício, de sacrofatere, de fazer o sagrado, de fazer o correto, de fazer o que a vida pede. Que sacrifício é isso? Vem de fazer o que é, né, o sagrado, fazer o que vem de dentro. Sacrifício é fazer aquilo que vem da alma, que passa além dos julgamentos humanos. Isso é sacrifício. Ela aumentou seu quadro doloroso, ela passou por um sacrifício fazendo o que o seu espírito pedia. Porque o seu espírito, nesse momento, estava se enchendo de vida e abundância. Porque todo o seu ato estava sendo movido por amor. Estava sendo movido por não revolta, por uma esperança, pela esperança da vida do filho. Que é a sua continuidade aqui na Terra. Que a sua função foi cumprida. Ela sabia que ia morrer, mas ela fala, alguma coisa de bom tem que ter nisso. E ela nos ensina muito. Todos os residentes estão mexidos. Todos aqueles que, independente de religião, que iam conviver com ela, todos os médicos da clínica, da clínica médica, da oncologia, da ginecologia, que conviviam com essa moça, foram tocados pelo exemplo de valorização da vida. No momento da morte, no momento da dor, se valorizou a vida com exemplo, não com palavras. E é isso que Jesus trouxe. Eu vim para que tenham vida, mas vida em plenitude. Não a vida corporal transitória. Não a vida, que ele fala, não o tesouro que os ladrões roubam e as traças corroem. Não aquilo que morre com o corpo, que vai, né? Mas aquilo que sobrevive. Aquilo que sobrevive a todas as nossas dores. Que são os nossos atos de amor, são os nossos atos de pureza, os nossos atos de iluminação do nosso espírito, os nossos atos de fraternidade, os nossos atos de entendimento, de caridade. Quando Jesus nos trouxe isso, ele falou, vim trazer para vocês um manual de vida. O Evangelho, Boa Nova, é um manual de vida do Espírito. Porque manuais de vida na Terra tem vários. Mas Jesus inaugura a Era da Esperança, porque ele nos fala, e nós passamos a ter uma certeza da nossa imortalidade. Ele nos deu o exemplo de morrer na cruz, e se fala que ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Que ele morreu na cruz para que nos salvássemos. Essas histórias são outras crenças, mas o exemplo solitário de Jesus, que na hora que ele estava na cruz, ele sempre esteve acompanhado, mas o momento de sacrifício, de exemplificar os valores espirituais, Jesus fez sozinho. A partir do momento que ele é preso, e que ele começa todo o seu calvário, ele vai nos dando exemplos de valorização dos valores espirituais que sobrevivem à morte. Em não julgar, em não agredir, em não responder, em ter força, em amar a todos, em perdoar a todos, e passar aquele momento terrível da sua crucificação, aquele momento de uma dor terrível, como essa moça, um momento de entrega, de renúncia, um momento total de renúncia, para que nós pudéssemos entender o valor da vida espiritual. Para que nós pudéssemos entender não apenas a crença, que temos que acreditar no plano espiritual, porque crença é apenas existir. Para que nós possamos fazer, a partir da vinda de Jesus, cada vez que nós encarnarmos aqui, e nós já viemos muito, e voltaremos muitas vezes, uma vida rica de experiências dignas da imortalidade.
que toda vez que o meu espírito encarnar aqui, como eu sigo, não apenas uma adoração, não o fato de adorar Jesus, mas os ensinamentos que Jesus deixou, a seu exemplo, é para que eu me agarre a eles, e cada vez que eu estou aqui no plano espiritual, e principalmente na vida de relacionamentos, que é a vida encarnada, eu construa experiências para o meu espírito dignas da imortalidade. E essa é a reflexão de Natal. Jesus veio para que tenhamos vida em plenitude. Plenitude é aquilo que completa todos os cantinhos da nossa encarnação. Ele quis dizer, se vocês viverem como eu vivo, se vocês viverem como eu exemplifico, se vocês seguirem os meus ensinamentos, vocês terão vida em plenitude, a vida do Espírito. E aí nós começamos a entender por que ele fala que ele é o caminho, é a verdade e a vida. Porque ele trouxe vida em abundância. Porque ele nos estimulou apenas experiências imortais. Porque ele nos ensinou apenas experiências para engrandecer o nosso espírito. E toda vez que nós engrandecemos nosso espírito, aqui na Terra, nós somos mais felizes. Nós enfrentamos as pandemias com mais aceitação. Nós enfrentamos os nossos sacrifícios com uma resignação. Nós aceitamos as nossas perdas de familiares, de perdas materiais, perdas de amigos, perdas de emprego, de todas as nossas perdas, nós entendemos com mais facilidade. É menos pesado, é mais leve quando nós temos a vida de Jesus exemplificada na nossa mente e no nosso coração. Quando nós somos reais discípulos de Jesus. Quando nós andamos pelo caminho de Jesus. Ele fala, eu sou o caminho. E caminhar é quando caminhar com Jesus, né? Quando nós caminhamos com seus ensinamentos, nós revoltamos menos, nós odiamos menos, nós agredimos menos, nós somos menos maledicentes. Porque ódio, agressão, maledicência é um movimento egoísta, é um movimento de morte, é um movimento da terra. Então, toda vez que nós tivermos atitude, se ela nos incomoda, fala, peraí, eu estou sendo maledicente. Porque eu vou ser maledicente certas vezes. Todos nós estamos na vida. Ninguém aqui é santo. Ninguém, né? Na Terra não tem santos. Tem espíritos vivendo experiências intensas. Mas se eu reconhecer que as minhas experiências negativas estão em desacordo com o que ensinou Jesus, com a vida de plenitude que Jesus nos trouxe, eu vou falar, epa, essa minha experiência não é digna. Essa minha atitude de maledicência, de egoísmo, de avareza, de luxúria, essa minha experiência é uma experiência que apenas me prende à terra. E nós sabemos disso. Basta ver a emoção que a experiência nos traz. Basta que nós prestemos atenção nos sentimentos e nas emoções que surgem das nossas experiências, das nossas viciações e das nossas conquistas. Prestemos atenção nos sentimentos que geram as nossas atitudes, para que nós consigamos entender o que realmente faz bem ao nosso espírito. Para que não precisemos das pessoas falar, Gilberto, você está fazendo coisa errada, você está sendo orgulhoso. Porque nós esperamos muitas vezes que as pessoas nos chamem a atenção, não é? Como a gente conversa muito no nosso grupo de quarto, a gente tem que ter uma atenção plena a nós mesmos. Estamos conscientes da nossa vida para entendermos o que estamos fazendo de bem com o nosso espírito e de mal com o nosso espírito. O que estamos fazendo de bem com a nossa vida e com a vida dos outros, ou o que estamos fazendo de mal com a nossa vida e com a vida dos outros, com o nosso corpo e com os corpos dos outros, né? Com as nossas atitudes. O que estamos fazendo de bem para esse planeta que nos acolhe, ou o que estamos fazendo de mal para esse planeta que nos acolhe. Então, as experiências que nós temos, quais são as emoções? Qual é o aprendizado que estamos tendo nessa vida, em cada situação que eu vivo? Eu preciso estar consciente disso, passando pelo crivo de Jesus. O que eu estou fazendo? Está gerando vida em plenitude? Ou apenas experiências terrestres que morrerão aqui? Essa é uma reflexão que Jesus disse. Quando o ladrão vem, ele rouba, mata, ou assassina e vai embora. Eu venho, ele fala, o ladrão vem, chega, rouba, mata,
deixa o problema e vai embora. É assim em João capítulo 2. Os problemas ficam. Eu, por minha vez, venho para trazer vida, e vida em plenitude. Ou seja, a vida, ele vem e fica nos vivificando para a nossa vida do Espírito, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa paz. Essa é a mensagem de Natal. Que tenhamos vida em plenitude, vida em abundância, e sigamos o exemplo maravilhoso, doloroso, dessa querida irmã que nos mostrou que a vida, como diz Madre Teresa de Calcutá, é sempre a vida. Temos que defendê-la a qualquer custo. Qualquer sacrifício que façamos, temos que defender a vida em plenitude, a vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Hoje sempre que Jesus, esse mestre querido, que agora se comemora, daqui a alguns dias, a vinda dele, inaugurando a nossa era da esperança, esteja sempre conosco em nossos corações, em nossos pensamentos, em nosso proceder e nosso caminhar. Um Feliz Natal a todos. Deus nos abençoe de sempre. Muito obrigado. Gilberto, muito obrigada. Assim, eu fiquei muito impactada com a história, com tudo que você trouxe hoje. Acredito que todo mundo esteja refletindo muito sobre as suas palavras, sobre tudo isso. Vida em plenitude, né? O que nós estamos fazendo aqui? Será que é só uma experiência terrena ou estamos realmente tendo essa experiência de vida mesmo em plenitude? Acho que cada um deve ficar com essa reflexão, né, para o Natal. E ser um Natal diferente, talvez mais profundo, né, do que os outros. Pois é, muito obrigada mesmo. Eu nem vou falar muito, porque eu acho que cada um está aí voltado para o seu interior, pensando sobre tudo que foi falado. Muito obrigada, meu querido amigo. Muito obrigada a todos. E antes da gente fazer a oração, nós vamos colocar o passe, né? Então, neste momento, vamos pensar assim, no momento do passe, da nossa conexão mesmo profunda com a espiritualidade, né? Vamos nos conectar com Jesus, com os nossos queridos mentores que estão nos acompanhando, nos auxiliando, pedindo toda a inspiração, toda a ajuda, daquilo que estamos precisando no momento, mas, acima de tudo, que nos orientem para o nosso crescimento espiritual, né? Então, vamos participar desse passe com toda a fé e, em seguida, teremos a prece final. A nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos, necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade,
que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos. E assim seja. O som demora um pouquinho aí para abrir. Muito bem, amigos. Agora nós vamos para a nossa prece final. Eu gostaria que a Rose, né, esposa do Gilberto, fizesse a prece para a gente. Então, meus irmãos, meus amigos, meus familiares, estamos às vésperas de terminar mais um ano que começou com muita expectativa de ser um ano diferente, o ano 2020. Seria um ano de números pares, mas foi um ano ímpar, onde vivenciamos tantas dificuldades, tantas dores, mas vivenciamos também tantas alegrias, tantos nascimentos, tantas formaturas sem grandes comemorações, tantos recolhimentos íntimos, tantas famílias se aproximando mais, vivenciando mais juntas,
realmente foi um ano ímpar. Mas aqui, nesse momento de oração, eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus, que é o nosso gerador das nossas vidas. Agradecer a Jesus, que veio nos ensinar o que é ter vida em abundância. Estamos aqui, às vésperas de comemorar, aqui para o nosso mundo terreno, o nascimento desse mestre querido. Sabemos de todas as dificuldades, de todas as alegrias, mas só queremos pedir uma coisa, já que somos pedintes, queremos pedir a Jesus que fortaleça a nossa esperança. A esperança de dias melhores, de um ano melhor, a esperança de um novo recomeço para muitos, a esperança que vem através de uma luz nos fortalecer, aquecer realmente as nossas almas. Mas se nos faltar esperança, Senhor Jesus, que não nos falte a sua presença, que nos ombreie em todos os nossos momentos de dor e de dificuldade, e que também nos ensine e nos fortaleça a sermos perseverantes no caminho do bem, esse caminho que você veio aqui nesse mundo, se fez homem como nós, para nos ensinar que é o verdadeiro caminho do amor, da paciência, da paz, da fraternidade. Então, Jesus, que não nos falte a esperança, mas também que não nos falte a sua presença, a nos ombrear em todos os nossos momentos. Não possamos esquecer dos nossos anjos da guarda, dos nossos amigos protetores, que neste momento possa estar em cada lar, em cada cômodo das nossas casas, em cada cantinho onde tenha dor, alegria. Esses amigos são nossos eternos, parceiros de longas caminhadas. Obrigada a esses irmãos tão maravilhosos que sempre estão conosco. Peço a Jesus que na sua infinita bondade acolha todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, seja aqui nesse plano da matéria, como no mundo espiritual, o verdadeiro mundo onde a gente possa imaginar as verdadeiras dores. Que Jesus, através dos seus mensageiros, dos seus obreiros, possa estar ao encontro de cada irmão em cada momento de dor, de sofrimento, de solidão. Enfim, meus irmãos, que possamos realmente comemorar o Natal de Jesus, como ele deve ser comemorado em nossas famílias, em paz, em harmonia, sentindo realmente a presença desse Mestre maravilhoso entre nós. Agradeço mais uma vez a Jesus, o nosso grande amigo, o nosso grande Mestre. Obrigada, obrigada pelos trabalhos da noite de hoje. Eu tenho certeza que só veio para nos ajudar, só veio para nos ensinar um pouquinho mais dos ensinamentos desse Mestre querido. Nesse momento, com esse sentimento de paz, de alegria,
eu encerro a minha oração, desejando a todos os meus irmãos que comungam conosco neste momento de oração, um Feliz Natal, de muita luz, de muito amparo, de muita proteção. Que assim seja. Obrigada, Rose, pela linda oração que nos tocou, encerrando com chave de ouro, né, a nossa reunião da noite. E só quero, então, me despedir dos queridos amigos, desejando, em nome do Centro Leon Denis, né, um Feliz Natal a todos, que sejam muito felizes e realmente possamos viver essa vida em plenitude, né, com Jesus. E na próxima segunda estaremos aqui, tá bom? Teremos a reunião normalmente. Muito obrigada e boa noite a todos. Feliz Natal. Obrigada a todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Natal. Obrigada, Luciana, que cuidou aí dos... Boa noite e Feliz Natal. Muito obrigada. Feliz Natal para todos. Muito boa noite. Feliz Natal. Nós não podemos Feliz Natal para todos. deixar o aniversariante entrar em casa. Exatamente. Isso. Boa noite. Tchau, Boa Viva noite. São Paulo. Tchau. Com Deus. Cadê o nenê? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Cadê o nenê? O cachorrinho lá. O Nico. Dormiu. Dormiu. Ele adora. Se cuidem. Fiquem com Deus. Eu também. Tchau. Feliz Tchau. Natal. Feliz Natal.